Esse aqui é muito conhecido de vocês. Tem vários filmes e livros sobre ele. O temido Al Capone. Lembram dele? Al Capone, ele aterrorizava o seu tempo com aquele contrabando de bebidas ilegais. Na época havia lei seca. Chicago era abastecida inteiramente por Al Capone e seus capangas, seus homens. Ele era um criminoso temido. Aqui tem uma foto do dia que os seus homens entraram numa delegacia e fizeram uma chacina. Ele mandava matar, ele contrabandeava, ele roubava, ele se envolvia com jogatina, com cassino, vivia uma vida toda ilegal. Agora, ninguém nunca conseguia prender Al Capone. Por quê? Porque ele tinha um ótimo advogado. E o advogado de Al Capone, uma das únicas fotos que eu consegui dele, muito difícil de arranjar na internet, aqui está o Artful Ed O'Hare. Eles eram amigos de infância. Eles estudaram no mesmo colégio, estudaram e eram do mesmo bairro, seus pais se conheciam, e mais tarde ele se torna o grande trunfo de Al Capone, porque ele não permitia que o seu cliente fosse preso. Eles eram sócios de algumas coisas, entre elas uma corrida de cães. Era com essa corrida de cães que eles lavavam dinheiro sujo. O que eles faziam? Por exemplo, eles tinham 7 cães e antes da corrida eles alimentavam 6 desses cães. E os cães ficavam assim cheios de comida, quase dormindo. Aí o 7º cão eles não alimentavam, era ele que ganhava. Então eles apostavam nesse cão, lavavam o dinheiro que vinha, o dinheiro sujo do contrabando, e assim eles iam fazendo as coisas por debaixo do pano, de modo que a polícia não conseguia pegar o Capone. Mas uma manhã, Artful Ed O'Hare entrou na delegacia com provas substanciais para incriminar o Capone e deixou ali seu testemunho imenso, contando tudo o que ele fazia. Por que ele fez isso? E algumas pessoas até hoje perguntam, será que valeu a pena? Que no dia seguinte, Artful Ed O'Hare estava dirigindo, quando ele parou no semáforo, homens de Al Capone chegaram dos lados com metralhadoras e tiraram sua vida ali, um dia depois. Será que para ele valeu a pena? O que ele queria com isso? Ele já tinha, Artful Ed já tinha casas, tinha carros, ele tinha bens, ele tinha vários imóveis, ele tinha muito dinheiro no banco. Por que ele precisava entregar o Capone? E antes de morrer, um dia antes na delegacia, ele explicou por que ele estava fazendo aquilo. E a história registra que ele disse o seguinte: eu estou entregando ao Capone para limpar o meu nome, o nome da minha família e o nome do meu filho. Veja que interessante. Ele não queria mais o seu nome envolvido com a jogatina, com a máfia. Ele não queria seu sobrenome envolvido com Al Capone. E ele queria limpar o nome do filho dele. Para o filho dele, isso foi muito bom. O filho dele era adolescente na época. Ele cresceu e depois ele foi ser um piloto na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o filho de Al Capone estava sobrevoando o mar. Ele tinha vindo de um porta-aviões chamado Lexington. E nesse porta-aviões havia milhares de soldados americanos ali. Eles estavam lutando na guerra. Quando ele está sobrevoando assim, voltando para o Lexington, da onde ele havia partido, ele estava sem munição, ele estava sem combustível, pouquíssimo combustível, e ele vê se aproximando assim 5 aviões inimigos japoneses. O que ele pensou na hora? Ele pensou assim: se esses aviões chegam até o Lexington, vai ser uma chacina, vão acabar com os soldados, vão acabar com o porta-aviões. O que ele fez? Ele começou a sobrevoar entre os aviões assim, em zigue-zague, e conseguiu bater 2 dos aviões e despistou os demais. Quando ele voltou para o porta-aviões, as pessoas que já sabiam o que havia acontecido, que haviam visto através do vídeo que ele havia feito, o receberam como um herói. Ele foi aplaudido. Mais tarde ele foi condecorado, está aqui, pelo presidente americano, e ele se tornou um legítimo herói dos Estados Unidos da América. O interessante é que
Se hoje você for à cidade de Chicago, alguém aqui já foi a Chicago? Vocês não foram ainda? Nem eu. Mas se alguém for a Chicago, vai encontrar lá o aeroporto internacional de Chicago, que tem um nome. Qual que é o nome do aeroporto? Aeroporto Internacional Eduardo Correr. Lá em Chicago, nas ruas, no aeroporto, na história americana, esse nome não está ligado à máfia. Esse nome não está ligado ao Capone. As pessoas não lembram mais da relação que o pai dele tinha com o Capone. Sabe o que eles lembram? Eles lembram apenas que ele foi um herói americano. Porque um dia o pai limpou o nome do filho. E isso resume a missão de Jesus Cristo. Nós estávamos brigados com Deus, havia uma ponte de separação. Nós estávamos distantes de Deus. A religião havia afastado as pessoas ainda mais de Deus. Sabe que o significado de religião é religar o homem a Deus? Mas ela não estava cumprindo esse propósito. Ao contrário disso, a religião dos tempos de Cristo estava afastando mais o homem de Deus. E Jesus Cristo veio para ser a ponte que unia novamente a terra ao céu. Essa grande ponte que unia céu e terra foi Jesus Cristo. Então o Pai veio limpar o nome do Filho. Na última semana de Jesus, no meio da grande missão da última semana, nós falamos aqui um pouco sobre o Getsemane, nós falamos aqui um pouco outra noite sobre aquele caminho de Jericó a Jerusalém. Acontece que em algum momento do percurso da última semana, Jesus se desviou do seu caminho. Se você for ao mapa bíblico, você vai perceber que não é preciso passar por Betânia. Quem vem de Jericó não precisa passar por Betânia para entrar em Jerusalém. Mas de alguma maneira Jesus fez um desvio. Ele parou na cidade de Betânia. Abra sua Bíblia em Mateus 26, versos 6 a 7. E você vai acompanhar esse relato de quando Jesus vai até a cidade de Betânia. Mateus capítulo 26, versículos 6 a 7. Vamos ler juntos aqui? Mateus 26, 6 e 7. Acharam? Tem alguém sem Bíblia? Tem alguém que não tem Bíblia em mãos? Todos têm? Lá atrás? Preste uma para ele ali. Mateus 26, de 6 a 7. Diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, e algumas versões bíblicas dizem assim: o ex-leproso. A minha fala o leproso. É certo que ele já havia sido curado. Versículo 7. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: o que eles disseram aí? Minha página virou aqui com o dedo. Então, aproximou-se uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E essa mulher em outro evangelho é dita como Maria, e Ellen White confirma isso. Agora, interessante o seguinte, acompanhe comigo. Jesus estava na sua última semana. Se nós avançássemos o relógio da vida de Cristo, se nós avançássemos os ponteiros dos últimos minutos, horas, dias de Cristo, nós veríamos Jesus ser açoitado, nós veríamos Jesus recebendo a cruz, nós veríamos Jesus
sendo acusado pela multidão. Mas agora, nesse momento, ele está na casa de um homem que ele havia curado na cidade de Betânia. E sabe por que ele estava lá? Porque ali ele tinha amigos. Ali ele tinha amigos. Quem estava lá? Primeiramente o anfitrião. Era um ex-leproso. Você imagina o que era ser leproso no tempo de Cristo. Primeiro que a pessoa leprosa, dizia-se que ela estava assim por causa dos seus pecados, ou por causa dos pecados dos seus pais. Imagine um homem cheio de feridas pelo corpo. Feridas purulentas, apodrecidas, que cheiravam mal. Esse homem não podia ser tocado pela filha. A esposa não podia abraçá-lo. Antes de Jesus entrar na vida desse homem, esse homem devia viver, como você vê a imagem aí, quem sabe no leprosário, ou dentro de casa, num quarto escuro, envolvido em faixas. É assim que esse homem devia viver. Esse homem não tinha amigos, esse homem não tinha relacionamentos com amigos, com pessoas. Ele era excluído da sociedade, porque era atribuída a doença a ele. Nenhum judeu tocava em nenhuma ferida. Um homem totalmente rejeitado até pela medicina da época. Mas quando ele encontra Jesus, Jesus o cura, e nós não sabemos quando isso aconteceu. A Bíblia não registra esse fato. Talvez ele seja um dos 10 leprosos. Nós não sabemos disso. Mas o certo é que um dia Jesus entrou na vida desse homem. E agora ele pode receber os amigos em casa. Agora ele pode abraçar a esposa. Agora ele pode abraçar a filha. Os seus dedos, que eram dedos de toquinhos, agora são dedos completos e reais. As feridas haviam secado. Era um novo homem. E por isso agora ele recebia os amigos. E ele recebia Jesus. E juntamente com Simão estavam 2 outras mulheres que moravam em Betânia. E o nome delas você conhece: Marta e Maria. Algum tempo antes, Jesus havia ido a Betânia num momento muito trágico para a família. Ele havia estado lá e Marta e Maria foram ao encontro de Cristo e disseram o quê? O Senhor está atrasado porque nosso irmão Lázaro morreu. Ele está no sepulcro, está mal cheiroso. Depois de 4 dias, Jesus vai ao sepulcro. E quando chega ali, o que ele fala? Ele fala assim: mandem e levem até Lázaro, porque ele está dormindo. E as pessoas ficam se olhando. Ele chega ao sepulcro e evoca Lázaro para que saia do túmulo. Ele diz: Lázaro, venha para fora. Ellen White comenta, a escritora norte-americana, que a mesma voz que foi ouvida no túmulo de Lázaro era a voz que criou o universo. A mesma voz que disse haja luz era a voz que chamava aquele homem para fora do sepulcro. E ela diz mais: se esse homem, Jesus, não tivesse chamado Lázaro pelo nome, tivesse falado saia para fora, todos os mortos de todas as épocas sairiam do seu sepulcro, iriam à vida novamente. Tamanho poder em Cristo Jesus. E ele ressuscita esse homem. Agora você imagina o amor, o carinho que Marta e Maria tinham por Jesus. Ele havia ressuscitado o seu irmão. Ele era como se fosse alguém da família. Ele era como se fosse alguém da casa. Ele havia trazido esperança de volta. Ele havia colhido esperança no bosque da vida novamente e colocado nas mãos dessas mulheres. Por isso que elas o amavam. E eu fico imaginando de todas as pessoas na mesa, os discípulos ali, Simão e outros mais, talvez os que mais acreditassem naquilo que Jesus falava era Marta e Maria. Por quê? Porque elas haviam sentido, ouvido e presenciado o milagre de Lázaro. Elas sabiam que aquela voz tinha poder. Elas sabiam que aquilo que Jesus dizia era fato, era realidade. E elas bebiam do que Jesus falava. Que Jesus estava ali numa casa simples. Vamos adiantar um pouquinho o relógio. E se a gente adianta os ponteiros, nós vamos perceber que daqui a alguns dias Jesus estará onde? No palácio do rei Herodes. Aqui tem uma imagem do palácio do rei Herodes, como ele era naqueles dias na Palestina. Olha o palácio do rei Herodes. Aqui é uma imagem reproduzida no computador. Era um palácio suntuoso. Eu vou dizer uma coisa para você:
a melhor comida dos dias de Jesus estava no palácio do rei Herodes. A melhor bebida dos tempos de Cristo estava no palácio do rei Herodes. Só que lá no palácio desse rei, nada do que havia na mesa seria dado para Jesus, oferecido a ele. Por isso Jesus comia com os amigos na simples casa em Betânia. Você sabe que é uma alegria quando a gente come com amigos, não é? Eu costumo dizer assim: eu prefiro arroz e feijão com pessoas que eu amo e pessoas que me amam, do que você comer uma comida requintada com gente que não gosta de você. Você já teve que ir na casa de alguém que você sabe que falava mal de você? Como você se sente quando você come com uma pessoa assim? Não é o mesmo quando você come com quem te gosta, com quem você gosta de estar. Pode ser a melhor comida do mundo, mas o arroz e feijão que a gente come com quem a gente gosta, a comida mais simples, é a melhor comida que existe. O pastor Ayrton, que ele é nosso presidente da igreja, costuma dizer o seguinte: na casa do inimigo a gente não vai nem para a festinha de aniversário. Ele usa essa expressão. Ele usa essa expressão para dizer que cinema não é lugar para jovem petista, que balada não é lugar para jovem petista, que é casa do inimigo. Em casa do inimigo a gente não vai nem para a festinha. Agora Jesus poderia, talvez, ter comido em algum lugar diferente, mas Jesus comeu na casa de um homem simples. Um homem simples, porque ele estava entre amigos, melhor lugar. No relógio da vida de Jesus, ele seria colocado diante do próprio rei Herodes. E esse rei Herodes teria alguns minutos para fazer qualquer pergunta para Jesus. Ele poderia ter falado: Jesus, salva a minha vida e mostra como eu faço para me salvar. Jesus, perdoa os meus pecados, que são muitos. Mas esse homem passa alguns minutos diante de Cristo, sabe o que ele faz? Ele pede um simples milagre, como se pedisse por uma ilusão passageira, querendo conhecer quem é aquele mágico que está diante dele. Desperdício de tempo. Se a gente apressar um pouco o relógio, nós vamos ver Jesus na casa de Pilatos. Aqui estão as ruínas da casa de Pilatos, abertas à visitação ainda hoje. Outro lugar suntuoso, melhor comida, serviçais, gente para servir. Mas Jesus não se serviria da comida da casa de Pilatos, porque nada do que tinha ali era para ele. O que ele colheu da casa de Pilatos foi o escárnio daqueles homens que se reuniram para dizer: crucificai, crucificai. Só isso que ele colheu dali. Ele haveria de passar pela casa de Pilatos. Essas são cenas do que ele colheria ali. Uma multidão ensandecida, querendo sangue, querendo sua morte, a crucificação. Ele soltaria um Barrabás diante da casa de Pilatos para dizer que quem seria crucificado deveria ser Jesus. Ele estava na casa de Simão. E tem um filme que eu vi alguns anos atrás que teve muito significado para mim. Chama-se Sociedade dos Poetas Mortos. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir esse filme. Eu era adolescentezinho quando assisti, não faz muito tempo. E eu lembro que... Vocês viram, né? E eu lembro que marcou muito esse filme. Era uma escola tradicionalíssima. Pais colocavam os meninos nessa escola para estudarem. Aquele tipo de escola que os meninos usavam terno e gravata, não é? Aprendiam da tradicional literatura da época, cultura da época. Professores que não tinham relacionamento nenhum com os alunos, eram professores extremamente frios. E aí, de repente, nessa escola, chega um professor chamado John Kitchen, que é no filme vivido pelo ator Robin Williams. E ele chega revolucionando a escola. No primeiro dia de aula, os alunos estão concentrados ali, querendo saber quem é o novo professor. E ele manda abrir o livro de literatura, eles abrem a primeira página, ele lê a introdução do livro,
ele faz uma coisa, ele diz assim: arranquem a página, porque literatura não é isso. Literatura é mais paixão do que está escrito aqui. Literatura é muito mais do que vocês podem definir com essas palavras. Arranquem a página do livro. E nunca ninguém, nenhum professor tinha mandado isso. Arrancar uma página do livro já é algo estranho até para a nossa geração, para os nossos dias, mas aqueles alunos ficam se olhando, obedecemos ou não obedecemos. Então sempre tem o corajoso da turma, nesse caso aqui no Brasil sempre é o Joãozinho, né? E um aluno da turma mais ousado arranca a página do livro, faz uma bolinha assim e joga no lixo. E aí todos fazem a mesma coisa. Eles ficam encantados pela metodologia daquele professor. Então na mesma hora o professor diz assim: sigam-me, e ele sai da sala. Nunca nenhum professor saiu da sala. Os professores eram mecânicos, mas aquele professor parecia realista, parecia espontâneo, parecia amigo. Ele sai da sala. Então mais uma vez eles se olham desconfiados, vão saindo aos poucos e vão seguindo aquele professor. E esse professor leva eles para um mural de fotos. Tem um mural de fotos na escola, grande, enorme, e naquele mural estão as fotos de ex-alunos que passaram por ali. Alunos que passaram pela mesma escola anos antes. Uns tornaram-se estadistas, industriários, presidentes da república, homens influentes. A maior parte daqueles homens das fotos estavam mortos. Eram alunos que haviam passado pela vida, aí estudado naquele colégio, prestaram a vida ganhando seus bens, formando família, homens direitos, mas que perderam suas vidas, já estavam mortos. Então esse professor, ele olha para aqueles alunos e faz uma pergunta: se esses homens aqui, que vocês estão vendo as fotos, se eles pudessem estar vivos, se eles pudessem voltar, o que eles diriam? Ouçam esses homens. Ele usa uma expressão assim: ouçam os mortos. E aí aqueles meninos, sem saber o que fazer, vão colocando o ouvido perto das fotos assim. Aumento de suspense no filme. Eles colocam os ouvidos nas fotos e o professor, bem baixinho, ele começa a sussurrar uma palavra: carpe diem, carpe diem, carpe diem. Em latim significa aproveite o dia, ou aproveite as oportunidades. Cada um desses alunos aqui, explica o professor, se pudesse voltar à vida, eles diriam assim: não perca a chance que você tem. Não perca as portas que se abrem para você. Não perca as oportunidades que você tem na vida. E o sermão de hoje é sobre oportunidades. Sabe por quê? Voltemos agora à história. Eles estão na casa de Simão o leproso. E uma mulher se aproxima com perfume. Eu fico imaginando às vezes o que ela poderia ter feito. Como ela poderia ter pensado. Ela poderia ter dito o seguinte: Jesus hoje veio a Betânia, mas não veio na minha casa. Da próxima vez que ele passar por aqui, quando eu tiver um encontro com ele mais pessoal, na minha sala, na minha casa, então eu vou dar esse perfume a ele. Ela poderia ter pensado: em outro momento, daqui a alguns dias, num próximo momento, eu deixo esse perfume com Cristo. Mas ela não fez isso. Ela usou o perfume na frente daqueles homens que a acusaram. Ela poderia ter se poupado, mas ela não se poupou. Porque de alguma maneira, e nós não sabemos o porquê, talvez induzida pelo Espírito Santo, aquela mulher sabia que seria a última vez que ela se encontraria com Jesus e ele vivo. A Bíblia diz que dias depois ele foi crucificado. Aquele era o momento. Essa mulher coloca o perfume sobre Cristo. O que Jesus fala? Esse é o perfume do meu sepultamento.
Olha que interessante. Todas as dicas que Jesus dava durante a última semana, todos os momentos que Jesus podia falar, ele dizia: Carpe diem, é minha última semana, aproveite a oportunidade, por pouco ainda estarei com vocês. E aquela mulher, ela usa um gesto extravagante de um caro perfume e demonstra um amor destemida tão grande que Jesus fala: daqui para frente, quem for contar a minha história vai contar a história dessa mulher. Interessante, sabe o que é? Que a gente vê Jesus fazendo tanta coisa, né? Você vê Jesus pregando, você vê Jesus curando, é Ele quem dá. Jesus é quem dá presentes. Você vê Ele trazendo pessoas surdas a ouvir novamente. Ele abre os olhos dos cegos. Jesus é quem dava presentes. É Ele quem alimentou a multidão por 2 vezes na Bíblia. É Jesus quem dá. Mas no momento, na última semana, no momento derradeiro, Jesus recebe um presente inesperado. E acontece uma coisa inusitada. Acaba que nesse momento Jesus não recebe. Melhor, Jesus não dá. Ele é quem recebe. Jesus agora não é o doador. Ele é o receptor de um gesto extravagante, de uma mulher de coragem, que guarda o seu dinheiro e dá o presente mais caro que alguém podia dar para alguém. Essa é a história de hoje. E essa é uma história de Deus, para a gente pensar que esse mundo aqui é um mundo de separação. Se ela tivesse deixado para depois, olha a cena, olha a imagem que diz tudo. No relógio da vida de Cristo, não haveria mais tempo. Porque dias depois ela estaria aos pés da cruz. Ela estaria vendo o seu mestre crucificado. Ela estaria vendo ali o Senhor dos Senhores preso no madeiro. Era a última oportunidade. Era a última semana. Não haveria tempo depois. Esse mundo que eu e você vivemos é assim. Eu fico perguntando às vezes, por que tem que ser assim? Por que a gente deixa para dar um presente para a pessoa que a gente ama só quando ela faz falta? Já acompanhou histórias assim, de pessoas que deixam para dizer eu te amo só quando a pessoa está no caixão? No último mês eu fiz 2 sepultamentos aqui na paróquia. Como é triste você ver pessoas do lado do caixão dizendo eu podia ter feito mais por você, te visitado mais. Ainda mais quando é uma morte repentina. Eu sepultei um rapaz há uns anos atrás. Ele era motoboy. Ele foi comprar leite para o filho, ele não tinha dinheiro, fez uma viagem, pegou o dinheiro, guardou, comprou leite e na volta para casa parou debaixo do caminhão. Eu fui chamado de madrugada, a mãe dizia assim: pastor, venha já, porque o meu bebê morreu. O bebê dela tinha 35 anos de idade. Porque para a mãe da gente é bebê sempre, não é? E quando eu cheguei assim no caixão na igreja, eu estava aqui. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu não planejei falar, mas a gente tem que receber esse fardo na igreja. A igreja tem que estar aberta para receber aqueles que vão ser sepultados. A igreja foi feita também para isso, para abrir os braços nesse momento. Não importa se é sábado, se tem culto, se é quarta-feira, tem que abrir a igreja para eles. E o caixão foi colocado assim na igreja, e aí os 3 filhinhos vinham assim, sabe? Um era de colo, mas os 2 que eram maiores, um grudou assim na minha calça, ficava puxando minha calça assim, dizendo: pastor, cadê o papai, pastor? Por que meu papai não fala, não anda, pastor? É aquilo que machucaram aqui dentro. Esse mundo, queridos, é um mundo de separação e dor. A gente tem que colocar o pé no chão para saber disso. Por que a gente só leva flores depois e não antes? Eu pergunto para você, quando foi a última vez que você falou para quem você ama de verdade? Será que o seu cônjuge ouviu isso hoje de você? Dos teus lábios, do seu marido, sua esposa? A sua mãe é viva ainda? Eu não sei quantos tem a mamãe viva, mas quando foi a última vez que você ligou para dizer: mãe, eu te amo?
última vez que você enviou um e-mail, um recado, um torpedo, uma carta, para falar da volta de Jesus para alguém que é importante para você? Porque esse é o momento, essa é a hora. Não dá para deixar para depois. Tem coisa que não deixa para amanhã. Tem coisa que não dá para deixar para amanhã. Esse é um de separação e dor. Eu lembro de um amigo meu, ancião, de igreja. Quando a esposa morreu, nós fomos até a casa dele para buscar uma roupa para o sepultamento dela. Subimos no apartamento, abrimos o guarda-roupa. E sabe que tinha dentro do guarda-roupa uma caixinha? Era um presente que ela havia comprado para ele. Mas ela faleceu antes. Um relógio. Por que a gente não dá os presentes agora? Por que a gente não diz as coisas que precisam ser ditas hoje? Por que a gente não busca dar o perdão enquanto esse mundo ainda é mundo e atento? Por que deixar para depois? Porque esse é o mundo onde os pais beijam os filhos, às vezes pela última vez. Nós estamos vivendo na trajetória do mundo meia-noite na história humana. É só olhar para o Brasil e ver a crise econômica voltando. Pessoas apavoradas que dormem com dinheiro e acordam sem nada. Uma crise na bolsa e vidas em despedaços no dia seguinte, não é assim? Nós vivemos o país da Isabela Nardoni, que os pais jogaram a filha pela janela. Não esqueça nunca dessa história. Para você lembrar, e eu lembrarmos, eu e você lembrarmos, o momento que a gente está vivendo. Lembra da Eloá, que recebeu um tiro do namorado em São Paulo? Esse é o tempo, meus filhos. Realengo, as pessoas foram para a escola, os meninos e meninas, e muitos não voltaram para casa, porque alguém entrou na escola atirando. E se a gente no Brasil não tinha medo de terrorismo, a gente passou a ter. Porque esse é um mundo de separação. E se Jesus não voltar nos próximos anos, essa vai ser a cena de muitas vidas. Minha filha sempre disse para mim: papai, você não vai morrer. Eu costumava dizer para ela: filha, não vou ver Jesus voltar. Eu tenho muito medo, queridos, que eu e você falhemos na missão de pregar o Evangelho. Jesus não volte na minha geração. É quase impossível. Pelas profecias, tudo que está acontecendo, eu posso dizer que Jesus vai voltar, mas é um medo. É o que você tem esse medo também? Já pensou em falhar na missão? Deixar de pregar, estagnar? E agora, o que vai acontecer comigo? Foi feita uma estatística pela igreja há 2 anos atrás. Sabe o que é essa estatística? Quanto tempo Jesus demoraria para voltar nas condições de pregação do Evangelho de hoje? Sabe que a igreja concluiu? 170 anos. Se está faltando água no mundo, tem 10. Se a camada de ozônio está se indo embora. Deus tem seus meios, e a pregação do Evangelho vai acontecer pelo poder de Deus. Mas não vamos perder tempo de falar o que tem que ser falado, de viver o cristianismo puro, não brincar de ser cristão. Tem coisa que não convém para os filhos de Deus. Nesse mundo de separação, haverá um último adeus se Jesus não voltar nos próximos anos. E esses dias eu me peguei pensando, né? Se Jesus não voltar nos próximos anos, e minhas mãos ficarem assim, como dessa senhora que está aí na tela, enrugadinhas, envelhecidas pelo tempo, eu fiquei imaginando qual seria a minha última oração, meu último pedido a Deus. Para as pessoas que morrem todos os dias, Jesus já voltou, não é? Para as pessoas que faleceram hoje, Jesus já voltou. Para elas cessou oportunidades canceladas ou não. A Bíblia diz que tudo será no piscar e fechar os olhos. Para essas pessoas que faleceram, piscar de olhos.
Você dorme aqui, repousa no sono da morte e acorda na manhã da ressurreição. É isso que diz aqui. Um dia desses eu estava viajando, aí eu falei para minha filha assim, filhinha, papai vai viajar, daqui 3 dias o papai vai voltar. Voltando os dedos aí, 3 dias. Aí aquela tarde eu viajei. Quando eu cheguei na cidade, tinha que pregar a noite lá, eu preguei. Aí um pastor amigo meu parou na porta do carro e falou assim, Lex, você vai dormir no hotel hoje? Eu falei, vou ficar 3 dias aqui. Você não quer voltar comigo? 160 quilômetros a gente volta. Você dorme em casa e amanhã você volta comigo, porque eu preciso ir para buscar um documento. Você vai e aproveita a carona. Eu falei, beleza, hoje eu vou dormir em casa. Aí eu cheguei de madrugada, né? Minha esposa já estava descansando, dormindo, minha filhinha no outro quarto dormindo, aí eu deitei, dormi, e na manhã seguinte minha filha apareceu no quarto. Como ela sempre faz, foi lá com os pezinhos dela, olhou para a cama e me viu na cama. Ela ficou assustada, colocou a mão na testa e falou, pai, eu dormi 3 dias. É a lógica do Evangelho. Num piscar de olhos, tudo se fará novo. Hoje eu quero fazer um apelo para você. Essa é a Hannah Jones, 13 anos. Era Páscoa quando essa notícia apareceu na lista época. Na Páscoa ela não pediu chocolate, ela não pediu ovos de Páscoa. Sabe o que ela pediu? Eu quero morrer. Porque desde os 2 anos, quando foi diagnosticada com uma doença rara, ela não sai do hospital, ela não vê seus amigos, ela não brinca na rua da sua casa, ela mora no hospital, e ela disse, chega, é o mundo que eu e você vivemos. É a realidade do que a gente chama de mundo. Quando Jesus foi crucificado, diz a Bíblia assim, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. No meio do custo, do sangue, do odor fétido que corria da multidão, que espremia e humilhava Jesus, do cuspe dos acusadores, na roupa de Jesus. Quando eles a partiram, sabe o que eles sentiam? Um perfume suave, uma fragrância duradoura, e foi o último presente que Jesus deu. Para pedir, Deus. Aproveite a oportunidade. Olha essas cenas aí. Pode apagar as luzes? Os jovens lá fora, isso, não aceite mais a partir de agora, deixa só assim. Os jovens lá fora, para eles a vida é uma eternidade. E muitos deles estão vivendo assim. Essa é a realidade da maioria dos jovens lá fora. É um mundo que parece que nunca vai ter fim. E eles caminham para trás, caminham para trás. Por mais evoluída que seja a nossa geração, nós estamos, como seres humanos, caminhando para trás, retrocedendo. E a vida, para a maioria, é assim: prazer, 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 uma busca insana pelo prazer, para viver o máximo do momento, para curtir um baseado, para dar uma cheirada, para curtir a noite, para ficar na balada. E são milhares e milhares de jovens que estão desperdiçando a vida assim. Essa é uma realidade, que é a realidade do mundo que eu e você vivemos, e caminha para trás. Deus está precisando de jovens, homens e mulheres, que digam: Senhor, eu sei do momento que eu estou vivendo, eu sei das decisões que eu preciso tomar e eu vou tomar hoje. Não deixe para depois. Só para eu ter uma ideia aqui, quantos aqui são membros já batizados nessa igreja? E como levantar? Vocês ouviram isso que eu disse aqui? Sim. O sermão hoje é para vocês.
Quantos ainda não são batizados nessa igreja? Posso ver as mãos? Quem foi a mão aqui assim? Então deixa eu dizer, o sermão de hoje, foi a mão aqui aí. Também é para vocês. Amém? O que falta para vocês tomarem a decisão de ser batizados? O que mais precisa acontecer para você aproveitar a oportunidade que resta? Você quer aproveitar a oportunidade? Dizer, Senhor, eu quero me preparar para o meu batismo. Que alguém hoje quer dizer isso? Posso ver vamos? Você quer também? Quer se preparar também? Tem alguém que ligou, você não é batizado ainda? Então alguém quer dar um abraço em você. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês poderiam respeitosamente. Não, você estava bastante, não está mais. Vamos dar uma salva de palmas para ela. O que falta para você se rebatizar de novo? Nada. Simples assim? Então, parabéns, eu vou batizar você. Amém? Dá um abraço. Deus te abençoe. Tem mais alguém nessa circunstância que está voltando? Meu filho. Cadê teu filho? Mas não ajuda a chamar ele, tem um livro que ele quer. Eu tenho filho. Só se ele quiser. Amém? Assim. Graças a Deus. Tem mais alguém que precisa tomar essa decisão e aproveitar essa oportunidade? Você viu as imagens aí? Tudo que o mundo tem a oferecer é vazio. Tudo que o mundo oferece é isso que você viu aí. Que parte do nada para ir para lugar nenhum. Deus tem algo muito bom. Deus tem algo muito bom. Tem mais alguém que quer dizer, eu preciso voltar? Eu preciso tomar a decisão de ser batizado. Não é hoje, não é amanhã. É uma preparação. Nós vamos preparar você para esse momento. Tem mais alguém? Quem mais você dizer? Eu quero, pastor. Eu não sei quando. Deus está trabalhando no meu coração. Eu estou aprendendo, mas eu quero. Não é para hoje, mas eu vou. Tem alguém aqui? Nessa circunstância? Nessa noite? Tem alguém que você gostaria de trazer aqui? Que talvez não venha por força própria, mas que sabe alguma coisa para trazer. Tem mais alguém? Não é para agora, não é para amanhã, é para o futuro próximo. Tem mais alguém? Queria dar um abraço em você. Orar por você. Eu não vou batizar agora. É só uma oração. Então é o seguinte, para vocês que estão aqui, para você que está aí sentado, você não é batizado ainda? E por que é que você não vem? Quantos acham que eu deve vir? Quem está falando são os teus amigos, então você não precisa vir, não precisa. Você não vem, eu vou até. Você também não? Menina, você é uma menina ainda. Nós temos que tomar decisão. O que falta? O que falta para você? Ouça com atenção a música que vai ser cantada agora. É para vocês que estão pensando nessa decisão. Estão sendo alvo do Espírito Santo trabalhando em vocês. Ouça com bastante atenção. Fiquem aqui comigo. Quero abraçar vocês aqui, vem aqui. Aí quem sabe a gente motiva os outros a vir também. Se você sentir vontade, vem. O que você vai cantar para a gente hoje? Foi, é e será. Foi real quando